Fala galera, Thiagão na área, direto aqui da Zona 14, passando para falar um pouquinho sobre o que aconteceu no final de semana no Campeonato Brasileiro, dos times paulistas aí, principalmente Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Santos vem se complicando, o Santos eu acho que vai ser eliminado na Copa do Brasil, entrou na zona de rebaixamento e eu acho que não vai classificar na Sul-Americana também, gente. O Santos ele tá com uma situação bem complicada. Quem acompanha aí um pouquinho os bastidores do Santos sabe que o contrato que o Neymar fez com o Marcelo Teixeira, tá? Não é um contrato feito com o Santos. É um contrato feito com o Marcelo Teixeira. Ele amarra as cláusulas de pagamento do que o Neymar tem para receber à vista, caso o Marcelo Teixeira não seja reeleito. Então, ou seja, é um contrato que não é feito diretamente para o time do Santos, foi um contrato feito com interesses políticos do Marcelo Teixeira, porque se ele não for reeleito, o Santos é obrigado a pagar a dívida do Neymar à vista em 30 dias. Quem acompanha um pouquinho os bastidores do Santos sabe do que eu estou falando. E o negócio vai ficar feio para o Santos caso ele não seja eleito, né? E mesmo se ele for eleito, eu acho que o Santos está dando um tiro no pé aí, mantendo o Neymar com essa dívida enorme que tem e tal. A gente sabe que o pessoal comenta, né, que mas o Neymar trouxe muito retorno financeiro, retorno de marketing e tal. Gente, eu acho que para um time como o Santos se apequenar demais. Você depender apenas de um jogador para você ter aí uma questão de marketing. Claro, o Neymar ele leva marketing para onde ele for, qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer lugar que chamar o Neymar para fazer um patrocínio, um merchandising, uma propaganda, ele vai levar um monte de seguidores e milhões de reais. Mas para um time como o Santos, né, o Santos teve Pelé, gente. O Santos simplesmente teve o maior jogador de todos os tempos, o maior jogador do mundo. Eu acho que é se apequenar demais. Eu acho que falta muito do departamento de marketing do Santos poder trabalhar melhor isso. Né? E se eles conseguirem fazer um time minimamente competitivo e tal, o Santos tem uma torcida apaixonada, que eu acho que eles conseguem voltar pro cenário nacional mais forte. Você vê tantos times hoje em dia aí melhores estabilizados e melhores organizados, por exemplo, que são menores do que o Santos, né? E isso vale também, por exemplo, pro time de São Paulo e pro time do Corinthians, né? Que vive uma bagunça eterna. O time do Corinthians teve presidente impeachmentado, o time de São Paulo também teve, né? Então parece que os dois estão meio que querendo competir em tudo, o time de São Paulo e do Corinthians. Estão querendo competir na falcatrua dos diretores. O que os caras fazem de errado, parece que o outro também quer fazer também, né? Então eu acho. O problema é que o futebol ele tá virando meio que uma terra sem lei. Você pode perceber que ninguém vai preso, não acontece nada com ninguém. O cara chega, ele vira presidente do time, ele gasta o dinheiro do time, ele deixa o time endividado, ele coloca. Pô, olha o caso do Corinthians. O Corinthians está devendo quase 3 bilhões de reais. E o que aconteceu com os últimos 5 presidentes do Corinthians? Eles não podem pisar na arena. Eles não podem nem pisar lá na arena do Corinthians. Mas acontece nada com eles. Simplesmente o Corinthians está endividado, o Corinthians está com um monte de problema e não acontece nada com ninguém. Então, assim, é uma situação triste, porque você vê um time que tem aí cerca de 35 milhões de torcedores, né? Essa é a estimativa. Teria tudo para estar brigando aí com o Palmeiras e com o Flamengo se estivesse bem arrumado, como o São Paulo também. São Paulo se estivesse bem arrumadinho, bem organizado, com as contas em dias, como era antes, né? No começo dos anos 90,
São Paulo era um exemplo para o Brasil, lembra? O São Paulo tinha o melhor refis, o melhor, né, o melhor sistema de recuperar atleta, as melhores organizações, o melhor estádio. São Paulo tinha tudo, cara. E aí você percebe, pô, a decadência que foi ficando. Outro dia fizeram um vídeo lá no CT de São Paulo, em Cotia, onde era uma referência, que colocaram, mostraram lá trave quebrada, tudo enferrujada, né? Aí demitiram o administrador lá do CT de Cotia. É uma vergonha, né? Os times chegarem a esse ponto e parece que, assim, que eu falei, é terra sem lei. Terra sem lei em tudo, né? O Palmeiras vai nadar de braçada, porque em São Paulo, né? Em São Paulo o Palmeiras vai nadar de braçada. Vai acontecer de vez em quando, um jogo aqui, outro ali, vai perder. De vez em quando vai arrumar que nem o Corinthians ganhou o ano passado, a Copa do Brasil se classificou, ganhou o Paulista. Mas esse ano já ganhou o Copa, o São Paulo, já ganhou o Paulista. Não vai conseguir, provavelmente, se cai hoje, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos na Copa do Brasil. Dificilmente um dos dois passa, porque dificilmente o Palmeiras vai perder novamente, né? Ele está muito bem organizado, está muito bem. O time tá com as contas em dia, né? A presidente pode falar o que for, mas a presidente do Palmeiras ela trabalha de uma forma séria, né? Ela é muito, muito, muito séria, então ela não dá o braço a torcer para a torcida, mas assim, não dá o braço a torcer agora, né? Quando ela precisou ser eleita, a primeira vez que ela precisou ser eleita, que ela precisou da ajuda, ela bancou o Carnaval da Mancha Verde e todo mundo lembra disso, que ela bancou, precisando de apoio, e aí hoje que ela não precisa mais, ela virou as costas para os caras. Se é certo ou errado, é aí a torcida organizada do Palmeiras que tem que analisar e julgar a atitude dela, né? Eu sei que os torcedores do Palmeiras estão felizes com a administração, né? O técnico do Palmeiras esse ano vai ter que ganhar alguma coisa a mais, né? Porque ficar só no Paulista não dá. Ganhar um Paulista em 2024, não ganhar nada em 2025 e ganhar só um Paulista em 2026 é pouco para um time que tem tanta grana e contrata tanto, né? Eu acho que quando bater de frente com o Flamengo vai ser legal de assistir, vai ser um jogo bom, né? Eu já dou um conselho aqui para CBF, Federação Paulista, Federação Carioca, quem que seja, FIFA, NASA, qualquer um aí que queira pensar nisso, chama juiz de fora para pitar esse jogo, para não dar o que falar. Chama os caras de fora para pitar Palmeiras e Flamengo esse ano, os dois jogos. Porque são só esses dois que vão brigar pelo título, mais ninguém, galera. Ninguém vai brigar pelo título. É Palmeiras e Flamengo de novo. Infelizmente, vai ser assim. A tal espanholização que estão falando no futebol brasileiro já está acontecendo. Como acontece lá. Quem ganha campeonato espanhol? Ou é Barcelona ou Real Madrid. Ah, mas o Atlético de Madrid chega na Champions, tal. Chega. Como aqui também. Aqui, São Paulo, outro dia foi semifinalista da Libertadores. Entendeu? Aqui de vez em quando algum time aparece na semifinal da Libertadores. Ó. Fluminense ganhou, Botafogo ganhou. Né? Então alguns times aparecem de vez em quando na Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro, campeonato de regularidade, onde você precisa ter elenco, você precisa ter um time forte para disputar as 38 rodadas, vai ficar só entre os dois. Não tem jeito. Beleza, galera? Então, eu acredito muito. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, nós vamos continuar vendo o Santos ainda na zona do rebaixamento, porque ele vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras, o Neymar não vai jogar, provavelmente por causa do piso. Ele vai querer se cuidar, né? E ele vai ter também a Copa Sul-Americana essa semana. Não sei se ele vai viajar com o Santos para a Copa Sul-Americana. O Corinthians vai até Mirassol enfrentar o Mirassol lá no domingo à noite,
8 horas da noite, 8h30 da noite. É uma hora absurdo, né? Você colocar um jogo domingo, 20h30, a televisão tá acabando com, com, com o futebol praticamente. A família que antes tinha toda uma programação de domingo, de assistir os jogos, depois ter os programas, né? Essa é a questão hoje da televisão mesmo. Os caras colocam o jogo nesse horário por causa da briga de audiência, não tem jeito. E é isso aí, galera. E São Paulo, eu acho que, como eu já disse no outro vídeo, a torcida de São Paulo precisa ter um pouquinho mais de calma. Roger Machado ganhou mais uma. E ele, como eu já disse, ele tem o melhor início de treinador dos últimos 11 anos no São Paulo. Deixa o cara trabalhar um pouquinho, deixa dar um pouco de tempo para ele. Outra, tá na hora de apoiar um pouquinho também. Ficar apoiando só na hora boa, isso aí é fácil. A torcida tem que apoiar na hora que precisa, na hora que o cara menos espera do apoio, ele é surpreendido e ele pode de repente até fazer um bom trabalho e ninguém tá acreditando nele. Deixa o cara trabalhar e depois vocês podem julgar. Beleza, galera? Um grande abraço, Thiagão aqui passando para falar um pouquinho sobre a semana dos times os times paulistas. Fora o que aconteceu, não vou nem falar do Flamengo, né? Atropelou Atlético Mineiro, assisti o jogo ontem, meu Deus do céu. É legal de assistir, né? Mas quem pegar o Flamengo, se cuide, hein? O negócio tá. E o técnico do Flamengo é bom. O bicho é bom, hein? Porque ele sabe armar time. Beleza, galera? Thiagão, direto aqui da Zona 14. Vamos falando. E logo mais a nossa live pra gente poder trocar uma ideia, ficar durante uma hora lá trocando ideia, resenha, risada, falar um pouquinho sobre futebol, cerveja, várzea, zona, aquilo que a gente conhece de melhor. Um grande abraço, boa semana pra todos.